Olá, estamos aqui na sala da minha casa novamente, eu e o Perrenu, numa tarde de domingo, e estamos aqui proseando, estamos conversando um pouco sobre os assuntos que são notícias nos jornais nesses últimos dias. E obviamente, o assunto hoje não poderia ser outro senão Charlottesville, aquela pequena cidade nos Estados Unidos, onde na semana passada houve aquelas manifestações ultranacionalistas, aquela passeata com racistas da supremacia branca, e tudo isso culminou com a morte de uma ativista dos direitos civis que foi atropelada por um desses radicais. Isso é inacreditável, né, Heron? Você viu que tinha gente com faixa, com cartaz, né, dizendo só os brancos importam, contrários aos latinos, aos hispânicos, aos judeus, aos gays, enfim. Negros, né? Negros, exatamente, Mas olha, então, é uma coisa muito bizarra, né? A impressão que fica para mim, Perrino, é que nós estamos voltando para trás, nós estamos andando para trás. Quer dizer, as conquistas dos direitos civis que foram feitas nos últimos 40 anos, rapidamente começam a se perder quando a gente vê manifestações dessa natureza. Parece que a gente está voltando para o início do século XX, quer dizer, quando depois da Primeira Guerra, na Itália, na Alemanha, começou a nascer os movimentos fascistas e nazistas. É uma coisa assim absurda, surpreendente. E olha, gente, se vocês quiserem saber o que tudo isso tem a ver com a biologia, é só vir com a gente. Bora? Vamos lá. Bom, com certeza, os acontecimentos de Charlottesville você acompanhou pelos jornais, pela televisão. Mas você sabe que nesse mesmo período foi publicado notícias de que cientistas americanos editaram o genoma humano, o genoma em embriões humanos? Caramba, Heron, então conseguiram mexer no genoma de embrião. De um embrião humano. É isso mesmo. Utilizando uma técnica conhecida como CRISPR, eles fizeram uma correção numa mutação existente no DNA de um homem. Ele era portador de uma cardiopatia, uma doença no coração que poderia provocar morte súbita. Na fecundação foi feita a correção desse material genético e o embrião que começou a se desenvolver ficou completamente livre desta doença. A técnica conhecida como CRISPR envolve uma sequência guia de RNA associada a uma enzima de restrição conhecida como Cas9. Na fertilização in vitro, o óvulo traz o material genético da mãe e o espermatozoide, que contém o material genético do pai, é injetado para que ocorra a fecundação. Neste processo também é injetada a sequência guia e a enzima de restrição. O DNA do pai é portador de uma mutação que causa uma doença cardíaca. A sequência identifica o gene e a enzima de restrição corta o DNA especificamente neste ponto. O sistema de reparação celular encarrega-se de restaurar o DNA aberto. Ao fazê-lo, corrige o erro da mutação. Assim, a célula começa a se dividir. Todas as células formadas do embrião em desenvolvimento estão agora livres da mutação. Moçada, pois é, então essa técnica reacendeu a discussão sobre os limites éticos da medicina, né? Até onde a gente pode ir. Porque através dessas técnicas a gente consegue editar o genoma. Editar para melhorar algumas condições de mutações, enfim, para que elas não se expressem nos bebês. Tá, mas imagina isso nas mãos de pessoas erradas. Aí a gente acaba pensando num quadro de eugenia, de melhoria de uma determinada raça, para a criação de uma raça superior, essa coisa toda. Então é um pouco complicado. Se eles estão gritando nas ruas que só os brancos interessam, imagina essa tecnologia nas mãos dessas pessoas, né? Pois bem, moçada, para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu lá em Charlottesville e tudo isso que está acontecendo, o que pode acontecer também, a gente convidou o professor Fernando Del Monte, professor de História, para bater um papo com a gente. Oi, turma, tudo bem? Entrei direto no assunto, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, valeu. Bem bom. E aí, Del Monte, tudo bom? Tudo bem, Heron? A primeira coisa que me parece assim, que precisa ser esclarecida, a primeira coisa que me causa dúvida, é por que essa passeata, esse fenômeno ocorreu numa cidadezinha como Charlottesville e não em Nova York, né, um grande centro urbano. Charlottesville é uma cidade do sul dos Estados Unidos, né, do estado da Virgínia, e o sul ele é mais conservador historicamente. Vocês se lembram, teve aquela guerra de secessão, a Civil War, né, norte-americana, em 1861 a 65, que dividiu os Estados Unidos. E o sul lutava para manter a escravidão.
o Norte lutava pela, enfim, ampliação dos direitos, né, pela abolição dos escravos. Então, no Sul, você encontra não só ideias mais conservadoras, ideias racistas, mas também você encontra monumentos, né, onde são homenageados os confederados, que foram os líderes, né, pró-escravidão do sul dos Estados Unidos. Quando, num movimento, né, atual de retirada desses monumentos e da mudança de nomes, né? Nomes que homenageavam os heróis sulistas, escravistas, por exemplo, né? O parque em questão, onde ia ter a manifestação supremacista branca, ele se chamava Parque General Robert Lee, e tinha lá uma estátua do General Lee, e o General Lee, né, comandou as tropas sulistas pró-escravidão. Ora, num momento de revisão histórica, né, onde políticos e a própria cidade, né, tá discutindo a mudança de nomes, aí o parque que se chamava Parque General Lee passou a se chamar Parque da Emancipação, né, lembrando, né, a abolição dos escravos, enfim. E também, quando eles querem retirar, né, estátuas de heróis confederados, sulistas, grupos de supremacia branca, grupos racistas se sentem incomodados, se sentem ultrajados e partem então para a manifestação, né? Isso acontece então numa cidade sulista, conservadora, mais conservadora. E eu acho também que tem essa coisa numa cidadezinha menor, é mais fácil você ter esse equívoco, porque você pertence a um nicho, né? Enfim, os brancos andam mais entre brancos, então eles se percebem, né, erroneamente como tendo a sua cultura modificada por algo que vem de fora, né? Quer seja negros, quer seja latinos, né? E isso não acontece, por exemplo, numa cidade maior e mais cosmopolita como Nova York, porque se você, né, olhar pelas ruas, você já vai ver uma diversidade étnica muito grande. Em Nova York tem, enfim, brancos, negros, latinos e asiáticos, né? Todos convivendo. Então esses movimentos supremacistas brancos são muito mais difíceis, né, de acontecer em lugares maiores e mais cosmopolitas. Então isso é mais provável acontecer numa cidadezinha pequena, né, como Charlottesville. Então, isso aí justifica, sei lá, está acontecendo hoje. Por que hoje, né? Por que nesse momento histórico e não em anos passados ou, sei lá, mais para frente, né? Por que essa radicalização, né, essa exacerbação assim desse sentimento contra o outro, né, racista inclusive, ele costuma se dar em momentos de crise, né? Foi assim, por exemplo, nos anos 20, né? Você veja que quando essas mesmas estátuas e esses mesmos parques foram nomeados, né, e foram colocadas estátuas de líderes sulistas, isso foi na década de 20, que era uma década já, né, de crise do capitalismo, tentativa de retomada do capitalismo, porque, né, tinha havido uma destruição terrível, né, de 1914 a 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, na retomada da Primeira Guerra Mundial, houve também uma radicalização assim de forças, né, porque havia-se uma desconfiança da democracia liberal, tanto que a Itália, em 1922, ela se converte num governo fascista, a Alemanha, em 1933, né, o Hitler chega ao poder, que eram governos considerados então mais fortes, governos rígidos, porque ditaduras, né, num momento de desconfiança da democracia, porque a democracia conduziu o mundo à Primeira Guerra, e aquilo foi, enfim, uma mortandade absurda e, enfim, uma crise econômica, né, sem precedentes até então. Isso parece muito com hoje, no sentido, né, que hoje em dia você tem um cenário de crise econômica, porque a crise econômica de 2008 ela ainda não foi plenamente, né, superada.
Além disso, você tem um desenvolvimento muito rápido da tecnologia e esse desenvolvimento tecnológico está fazendo desaparecer, sobretudo, empregos de baixa escolaridade. Mais ainda, você tem uma fala xenófoba, né, de alguns políticos, como foi o caso mesmo, né, do presidente eleito, Donald Trump, que se elegeu com uma fala xenófoba contra imigrantes, né, proibindo tais e tais países que viessem para os Estados Unidos, prometendo construir um muro, né, entre Estados Unidos e México. E essa fala, ela vai, digamos, incentivar, ela vai potencializar esses movimentos racistas. Porque, olha, se o governo, né, se o presidente está falando nesse tom, eu também, então, posso, né, me posicionar. Você veja que o Donald Trump, quando ele foi se referir aos acontecimentos de Charlottesville, primeiro que ele estava de férias, né, em Nova Jersey e tal, e aí ele aparece para comentar o que está acontecendo em Charlottesville, e ele não se posiciona, né, contra os grupos supremacistas brancos, né? Porque isso é uma violência por si só, mas ele não diz isso. Ele diz, não, eu sou contra a violência de ambos os lados, como se os grupos antirracistas tivessem praticado, né, exatamente violência. E a violência, primeiro, parte do discurso supremacista branco, e, em segundo lugar, né, quando grupos antirracistas foram protestar contra o movimento supremacista branco, teve um jovem de 20 anos que se intitula neonazista, que, enfim, se diz adorador de Hitler. Ele, né, avançou o carro, né, em cima das pessoas, feriu mais de 30 pessoas e acabou matando, quer dizer, ele assassinou uma jovem de 32 anos, aí ele foi preso, foi-lhe negada a fiança, né, logo depois ele tentou fiança, não lhe deram fiança, mas enfim, o Trump, ao se posicionar de maneira branda, não veemente, né, contra a violência que era praticada, ele foi muito criticado. Ele foi muito criticado, teve muitas manifestações contra a fala dele, tanto que ele teve que voltar a público, e aí sim ele deu nome, né? Ele falou, o governo americano, enfim, é contra as formas de violência praticadas por grupos como supremacia branca, né, Ku Klux Klan, neonazistas. Então é isso que é preciso, né? É preciso que o governo dê nome, né, a esses grupos e faça uma ação de repúdio, né? Quer dizer, se coloque contrário, porque aí sim eles vão sentir que, opa, peraí, isso não pode, né? Porque se eles não sentem essa repressão, aí sim é mais fácil, né, dessas ideias vicejarem, né, dessas ideias ampliarem. E você também tem tudo isso potencializado pela internet. Não só, né, uma facilidade em você congregar as pessoas, né, ainda que sejam manifestações absurdas, né, os supremacistas brancos de Charlottesville, eles marcharam com tochas, né, imagina de noite você marchando com tocha, e a simbologia é clara, né, quem marchava, quem fazia essas marchas com tochas era a Ku Klux Klan, né, que era um grupo, enfim, de supremacia branca que surge logo depois, né, da Guerra Civil, da Guerra de Secessão Americana. E, quer dizer, esse movimento ele vai, então, né, pela internet, tanto a facilidade de comunicação, de agregar essas pessoas, quanto o anonimato, né, que a internet possibilita, porque você pode, por exemplo, discutir, né, ou expor ideias racistas, ideias xenófobas, e isso está tudo certo, isso não vai ser punido porque tem enfim, um anonimato. E a repressão, quer dizer, na medida em que os governos, e não só dos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, então, por exemplo, na França, né, nós tivemos, ficou em segundo lugar na campanha presidencial francesa, a Marine Le Pen, com um discurso muito semelhante ao Trump, com um discurso xenófobo, né? Então, na Holanda, justamente, também isso aconteceu, né, a ascensão assim desses discursos mais duros. Isso é típico de momento de crise, né, assim como foi nos anos 20. Né, então, você está fazendo um paralelo do início do século passado com o momento que a gente está vivendo, que é o início do século XXI. Os neonazistas, quer dizer, os nazistas de hoje, eles têm as mesmas aspirações dos nazistas de quase um século atrás?
Repare, o nazismo nos anos 20, né, na Alemanha, enfim, os judeus foram, né, sempre era o saco de pancada histórico na Europa, sempre perseguidos e tal. Então a conversa era, né, especificamente contra os judeus e contra negros e contra homossexuais e tal. Hoje em dia, esse discurso supremacista, esse discurso racista, ele pode ser adaptado, né, às realidades locais, aos contextos locais. Então, supremacistas ingleses, eles vão se voltar, por exemplo, contra os indianos, tem muito indiano, né, na Inglaterra e tal. Supremacistas franceses vão se voltar contra os argelinos, né? Na Alemanha seria contra os turcos, né? E de maneira geral, né, a desconfiança assim, da Europa contra os muçulmanos e contra os refugiados que vêm da África, enfim, dos países em guerra. E nos Estados Unidos, então, uma cidadezinha pequena ali, você tem aparentemente, né, supremacistas contra, enfim, contra os negros em primeiro lugar e contra latinos, contra, enfim, os gays, né, contra qualquer um que fuja daquele que ele considera o padrão, né, que seria da supremacia branca, né? Ou seja, são tanto o nazismo quanto o neonazismo são maneiras equivocadas, né, de tentar explicar a realidade, mas que passa bem, né, assim, num projeto de propaganda, porque o outro é facilmente identificado pela cor da pele ou pelo sotaque, né? Repara, é sempre o outro que você elege como sendo o problema. É sempre aquela coisa de você não assume a responsabilidade, né, do problema que é de todos, né? Não, você elege alguém e passa a perseguir, né, alguém. Ou seja, é um movimento distinto, né? Porém ele está aí, né? Quer dizer, passou-se 100 anos e ele ainda está latente, né? Às vezes ele fica, né, subterrâneo, ele fica mais escondido, mas ele pode aflorar em momentos de maior tensão, como foi o que a gente viu a semana passada lá nos Estados Unidos. E aí, o que a gente pode esperar nesse momento? Quer dizer, a gente olha um pouco para frente e que esperanças a gente tem, que expectativas a gente tem? A primeira coisa, é bem interessante ver a reação, né, da sociedade, a reação do mundo, né, contra teorias racistas. É muito interessante porque o Trump foi muito criticado e, por outro lado, um Twitter que o ex-presidente americano Barack Obama, né, o Twitter do Barack Obama bateu o recorde, né, dos Twitters mais curtidos, né, de todos os tempos. Quando eu vi, estava lá, uma semana atrás já estava em 4 milhões, né, de curtidas. E no Twitter dele ele colocou uma parte do discurso do Nelson Mandela. Nelson Mandela, né, líder, né, sul-africano, que lutou contra o apartheid, ou seja, que lutou contra a forma de segregação racista. E a fala do Mandela era muito interessante, que foi o Twitter do Barack Obama, que ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor da pele ou por seu sotaque. Quer dizer, você tem que aprender, né, o ódio. E assim como você pode aprender a odiar o outro, você também pode aprender a amar, né, aprender a conviver com a diferença. E o fato desse Twitter ter sido curtido e o fato da crítica, né, que recebeu esses movimentos racistas faz a gente ter esperança, né? E a esperança, ela passa pela educação. A gente saber que nenhuma solução ela é simples e sempre quando você tenta simplificar apontando o outro como sendo um problema, tentando exterminar o outro, você na verdade está se eximindo da responsabilidade, você está tentando não resolver o problema, mas exterminar o outro, e isso é absolutamente condenável, né? E as pessoas têm que aprender, né, que isso é uma simplificação do problema, tem que aprender que isso, né, já teve na história antes, quer dizer, formas de propaganda onde você prega, né, uma supremacia racial. E dependendo, né, do momento que se vive, se é um momento fragilizado, sem emprego, se é um momento de medo, né, você embarca nessas propagandas. E isso não pode acontecer. Quer dizer, uma educação ela tem que ser, né, preservando os valores da liberdade, da democracia e da inclusão de todos, né?
e de maneira nenhuma pode passar pela exclusão, ou seja, a educação pode ensinar a convivência, pode ensinar a amar. Isso é uma fala maravilhosa e é bem bacana, né, que as pessoas tenham, né, curtido isso e é isso. A solução passa pela educação. A solução sempre passa pela educação e pela boa convivência, né? É isso. Obrigadão. Muito bom participar com vocês. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Supremacia. Aí eu extrapolei muito, né, Pablo? Não sei se tá... Eita! Não vai levar nada. No fundo, sei lá, não, vai ficar lá falando, né, de esquerda, de direita, aí não vê, não, mas o Pablo, lá. Eu vi, mas isso também... aqueles caras lá, como é que é? O Pingo no Z lá, o Reinaldo Azevedo que veio com essa história, né? Ele a galera, porque ele vê, quando um cara desse, imagina um jornalista desse tipo, né, que é todo embasado, pode até mesmo, leu tudo, cita, não sei o quê, mas ele vem e ele quer dizer que o nazismo é de esquerda, por isso, ele, né, eu vi o programa dele, ele falando, então a hora que passa por isso, né, aí acende, né, como se essa discussão fosse, né, uma... Esse cara é... Não é? Chocolatinho, tá bom, hein? Cheguei chegando aí, ó. Faça assim, velho. Faz aí, depois eu passo vergonha lá.